Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, retomar as nossas tradicionais lives e discutir temas que são relevantes para todos aqueles que estão em busca de uma preparação em alta performance. Sejam bem-vindos, porque hoje vamos falar de um tema indispensável para aquele que almeja aprovação em concurso público, principalmente nos concursos públicos de ponta. Vamos falar sobre revisão, como promover uma revisão estratégica, como analisar os conteúdos para que você tenha uma memorização efetiva e para que você consiga de fato acertar as questões na hora da prova. É sobre isso que vamos falar, sobre o processo de revisão. Muita gente me pediu para fazer essa live, para discutir alguns pontos específicos, de como fazer a revisão, o que é mais eficiente, o que não é, o que eu devo aplicar no meu estudo, que vai gerar resultados reais no momento de fazer a prova de concurso. Beleza? Sejam bem-vindos a todos que estão aqui para a nossa live para falar sobre revisão, e eu espero que todos vocês que estão aí nos mais diversos cantos do país possam aqui buscar um pouquinho de estratégia para que os estudos sejam estruturados de uma maneira diferente. Um abraço para Patrícia, para o Leopoldo, para a galera que já está aqui que já estão apostos na nossa live para trabalhar e para discutir pontos relacionados à revisão. E fiquem à vontade, tá? Vocês podem fazer perguntas, vamos interagir, vamos discutir. Fazia um tempinho que a gente não vinha para as lives, para falar sobre pontos relevantes para aprovação para concurso, mas hoje vamos discutir questões relacionadas ao processo de revisão. E eu começarei a live desmistificando um ponto relacionado à revisão que muita gente, de fato, promove de maneira equivocada. Um abraço para Mazola, grande amigo do Rio de Janeiro, Felipe Nada, irmão também, tá? O pessoal que já chegou aí na nossa live para discutir pontos, como eu disse, relacionados à revisão para concurso. E eu quero começar desmistificando um mito, Geralmente, quando você começa o seu processo de revisão, você inicia a revisão lendo os materiais, o caderno, lendo as suas anotações, lendo os grifos dos livros, e estudar, ou melhor, revisar dessa forma, começando pela leitura dos materiais, é equivocado. Vale, por que é equivocado começar já com a leitura dos materiais e não, por que essa metodologia não é tão assertiva para o processo de revisão? E provavelmente boa parte das pessoas que estão aqui, quando marcam o dia para revisar, elas começam necessariamente com a leitura dos materiais. E eu vou te dizer que esse não é o melhor caminho. Por quê? Para você entender o processo de revisão, você tem que compreender como o seu cérebro funciona. Um abraço aí também para o Fábio. Como é que seu cérebro funciona, principalmente para que você memorize de forma mais assertiva? É necessário que você entenda a subdivisão entre memória de longo prazo e memória de curto prazo. A memória de longo prazo é aquela memória que armazena informações por mais tempo. E a memória de curto prazo, consequentemente, se armazena a informação, mas logo você descarta e esquece. Portanto, o que o concurseiro precisa é fortificar a sua memória de longo prazo. Até porque ele vai fazer a prova, enfim, depois de um determinado tempo, e aquela informação tem que se manter viva na sua mente. Você não pode tropeçar e esquecer a informação logo em seguida. Por isso que é fundamental que você exercite a sua memória de longo prazo. Como é que você faz isso? Imagine que você estabeleceu, depois de 15 dias, um horário específico para revisão. Se você começar com a leitura de materiais, o que vai acontecer contigo? Você não vai conseguir identificar quais pontos você lembrava e quais pontos você não lembrava, porque você já começa com a leitura. Aí, tradicionalmente, o que as pessoas fazem? Elas começam com a leitura e depois elas fazem uma bateria de questões. Aí falam, nossa, acertei 80%, acertei 90% das questões. Lê do engano. Por quê? Porque utilizou a memória de curto prazo. Acabou de ler os materiais. Se você acabou de ler os materiais normalmente, vai fazer as questões, consequentemente você vai aumentar o seu percentual de acertos. Então, se você aumenta o seu percentual de acertos em função da leitura que foi imediata, essa percepção, ela não é uma percepção real sobre aquilo que efetivamente você absorveu. Ela é uma percepção, de certa forma, equivocada. Então, o que você precisa fazer? Vale, então como é que eu estruturo o meu processo de revisão? Você não vai começar com a leitura dos materiais e depois vai fazer questões. Por quê? Porque nesse caso você estará utilizando a sua memória de curto prazo.
Como eu disse, você não vai identificar os seus lapsos de memória. Onde é que estão os meus lapsos de memória? Se eu depois marquei para revisar, comecei lendo os materiais, depois fui para as questões, eu já absorvi aquelas informações imediatas e vou para as questões e uso a minha memória de curto prazo. O que acontece? Depois de um tempo você esquece daquelas informações. O que você deve fazer? Você que busca estudar em alta performance, um abraço para a galera que chegou aí agora, né? Lembrando que a gente está falando sobre revisão para concurso. Quem tiver dúvida, deixa aí, tiver algum questionamento e que a gente vai respondendo, a gente responde aqui, interage com vocês, beleza? Mas o que eu quero falar, ó, o que é o certo? Como é que você deve fazer a sua revisão? Você deve fazer a revisão da seguinte forma. O Loren Helter aí de Cuiabá, um abraço para a galera de Cuiabá, um abraço para o Hugo também, aqui de Maceió, um abraço para vocês. Então, acabava de falar que há um equívoco em você começar a revisão lendo os materiais e depois ir para as questões. O que você deve fazer necessariamente? Você deve começar a revisão com a bateria de 15 a 20 questões, mais ou menos, tá? 15 a 20 questões. O que você vai fazer? Marcou o dia da revisão, você faz umas 15 questões, umas 20 questões. Depois que você faz as questões, você mapeia os lapsos de memória e quando você partir para a leitura do material, essa leitura será muito mais consistente, muito mais direcionada para cobrir os seus lapsos de memória. Como você começa com as questões, você consegue mapear o que efetivamente você absorveu nas leituras pretéritas. E a partir daí, diante das deficiências mapeadas, você vai para a leitura mais direcionada para cobrir as lacunas, beleza? Então, não é adequado você começar a revisão lendo os materiais para depois ir para as questões, porque nesse caso você estará enganado pela memória de curto prazo. Acabei de ler, faço as questões, acerto 80%, 90%. O que é que você precisa? Começar a revisão com a bateria de 15 a 20 questões, mapear os seus lapsos de memória e direcionar a leitura do material para cobrir essas deficiências e principalmente para consolidar a memorização. Beleza, pessoal? Então é isso, né? O primeiro equívoco que geralmente o pessoal comete no processo de revisão é que o cara marca o dia para revisão, seja semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e ele começa a revisão lendo os materiais e ele deixa de testar a memória de longo prazo, que é o indispensável. Então você tem que começar fazendo as questões e depois que você mapear os lapsos de memória, aí você vai para a leitura direcionada, assertiva dos materiais. Faz sentido para vocês? Me diz uma coisa, quem é que começava invertendo a ordem? Iniciava a revisão, lendo os materiais, depois ia para as questões. Se você fazia isso, teste o contrário, faz as questões, mapeia os lapsos de memória e depois dá tiro certo, tiro certeiro, para você conseguir preencher essas lacunas e testar a memória de longo prazo, tá? Isso é neurociência pura, porque a gente precisa ter estratégia. Para ter estratégia, você tem que ter uma base solidificada. Beleza, galera? Me diz aí se isso faz sentido para vocês, tá? Todas as pessoas que eu acompanho no processo de preparação para concurso fazem revisão dessa forma e são muito assertivas, né? Tem uma chance maior de memorizar e de consolidar o raciocínio. A Jéssica falou aqui, eu iniciava lendo os materiais. Pois é, iniciar lendo os materiais e depois ir para as questões significa que você usou a sua memória de curto prazo, foi para as questões, acertou 80%, quando chega na prova você acerta 60%, né, 50%, o que não é tão interessante, porque você tem que testar aquilo que efetivamente ficou na memória, né, principalmente porque você, fazendo as questões, sabe, né, aquilo que de fato ficou consolidado na memória e depois você vai para uma leitura muito mais adequada, enfim. Beleza? Espero que a partir de hoje vocês reformulem o processo de revisão de vocês, principalmente à luz dessa perspectiva. Me diz uma coisa, qualquer dúvida, tá, galera que chegou agora, fica à vontade, estamos aqui falando sobre revisão para concurso, que é um tema que a galera tem uma dúvida, eu já comecei desmistificando uma sistemática que é comum, né, que os concurseiros usam de forma habitual, que é começar a revisão lendo os materiais, depois indo para as questões, só que você tem que fazer o inverso para testar a sua memória de longo prazo, beleza? Segunda dica importante, segunda informação importante, olha só, o processo de revisão ele exige periodicidade.
constância, né? Você tem que necessariamente revisar de forma regular. Tem gente que estuda para concurso e não revisa, né? É a mesma coisa de assumir o risco de não passar. Se você estuda para concurso e não promove um bom processo de revisão, você assumiu aí o risco de falar assim, não quero passar, não tenho intenção de passar. Por quê? Porque a gente trabalha com repetição. Quem estuda para concurso trabalha com repetição. Essa repetição é indispensável para consolidar o processo de memorização. Como é que você consolida a memória? Com repetição, né? Uma das vias é repetindo. Então tem que ter revisão. Não adianta você ler o material uma vez e não ver mais isso e ir para a prova. Você vai ter dificuldade, né? Com certeza, para marcar o item correto. Você vai ficar na dúvida entre dois itens, né? Quem é que nunca ficou na dúvida entre dois itens? Geralmente, quando isso acontece com você, é porque o processo de revisão não foi tão sólido, é porque você não conseguiu tapar aquele buraco. E aí, o que é que acontece contigo? Tá em dúvida em duas, marca o quê? Marca errada, né? Tá em dúvida em duas, marca errada porque não teve um bom processo de revisão consolidado. Beleza? E o que eu preciso fazer, Vale? Qual é a periodicidade mínima de um bom processo de revisão? Primeiro ponto que eu tenho que falar para vocês é que isso depende. Eu não sei quanto tempo você tem disponível para o estudo, né? Tem gente que tem em média 4 horas, tem gente que tem em média 6 horas, tem gente que tem em média 8 horas de estudos por dia, né? E tá tudo bem, né? Eu particularmente, Luiz Vale, eu só tinha 4 horas por dia para estudar para concurso, era o tempo que eu tinha disponível na minha época. E tá tudo bem, deu certo, passei no concurso, né? Passei no cargo de procurador de estado ainda no 7º período da faculdade, né? Também passei concurso da AGU, procurador federal, enfim, e outros. Primeiro lugar no concurso de advogado da Petrobras e com as minhas 4 horas, mas eu não trocava as minhas 4 horas por 10, 15 horas de muita gente por aí. Então o que você precisa fazer? Qual a periodicidade mínima de um bom processo de revisão? Olha só, vai depender, como eu disse, muito do número de horas que você tem disponíveis para o estudo. Mas a periodicidade mínima de um processo de revisão é de 15 em 15 dias, né? Tem gente que, Vale, você usa aqueles ciclos, né? Revisa no dia subsequente, depois 7 dias, depois 21, depois 30, depois 50, enfim. O que é interessante, o que é importante é que você revise com a periodicidade mínima de pelo menos 15 dias. Se você não revisar, esse conteúdo vai se perder. Se esse conteúdo se perde, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, né? Quando o conteúdo se perde, quando você vai para a leitura de novo, parece que você nunca viu aquele assunto, né? Parece que aquele assunto não faz parte da sua vida. E é óbvio que você precisa necessariamente promover essa revisão de 15 em 15 dias, pelo menos de 15 em 15 dias. Tá? E como eu disse para vocês, essa revisão ela tem que começar com uma bateria de 15 a 20 questões para testar a memória de longo prazo e depois você vai para a leitura dos materiais. Tá? Essa revisão é importantíssima. Vale, agora é o seguinte, deixa eu te falar, eu tenho 8 horas por dia disponíveis. Se você tem 8 horas por dia disponíveis, é interessante que você revise semanalmente, destine um turno, pelo menos 4 horas na sua semana para revisão. Ótimo, sensacional. Agora, se você tem entre 4 e 6 horas, faz uma revisão de 15 em 15 dias. Tem gente que quer avançar no conteúdo, quer engolir o conteúdo e não faz revisão. Chega na prova, não lembra de nada e não passa. Lembre-se que a gente revisa para consolidar a memória. E se você não revisar, consequentemente, você vai ter mais dúvidas do que assertividade para marcar os itens na prova, beleza? Então, periodicidade mínima, pelo menos de 15 em 15 dias, fazer uma boa revisão, né? Independente de você ter 4, 6 ou 8 horas, mas se você tiver 8, eu faço uma ressalva. Se tiver 8, faz revisão semanalmente, que isso vai te ajudar demais, muito, muito mesmo, beleza? Periodicidade mínima de 15 em 15 dias, se você tiver 8 horas, faz revisão semanalmente, que isso vai te ajudar para as provas, vai te dar mais solidez para você marcar os itens. Perguntaram aqui, ó, vale a pena, vamos lá, vamos voltar aqui, vale a pena ir para uma reta final e de certa forma ficar uns 2 meses sem essa periodicidade de revisões? Cara, na reta final, provavelmente você vai mais revisar conteúdos, porque se você está na reta final, você está mais revisando, né? Porque você já estudou antes, eu presumo que você já estudou antes, e está no processo de revisão mais intenso, né? Agora,
qual é o meu alerta? Na reta final você tem que distribuir bem os conteúdos, proporcionalmente, inclusive, de acordo com a incidência na prova, né? Geralmente os editais hoje vêm com o número de questões de cada disciplina e você tem que distribuir os seus turnos de estudos de acordo com isso, né? Para promover uma celeridade maior nessa tua revisão e equilibrar, lógico, de acordo com os conteúdos, beleza? Mas se você está na reta final, você provavelmente está revisando, você não vai estudar conteúdo, pode até um ou outro conteúdo estudar de forma nova, mas não é o que vai acontecer provavelmente. Você precisa, essa reta final, aí dar um gás de fato, mas você vai mais promover revisões e aí é um estudo mais direcionado. Na reta final, 2 meses, você não vai pegar um livro, doutrina e estudar. Não, você vai provavelmente ir para a letra de lei, que representa 70% de uma prova objetiva. Você vai para, principalmente para a parte jurisprudencial e você vai fazer questões. Então, basicamente, a tua reta final vai se resumir a isso e alguns PDFs pontuais para revisar alguns pontos, beleza? Tem outra pergunta aqui, como seria uma boa revisão? Como eu disse para vocês, né? Uma boa revisão, ela envolve necessariamente você identificar, mapear quais são os lapsos de memória e fazer uma leitura direcionada. Quando eu falei que você tem que separar um horário de 15 dias para promover essa revisão, não necessariamente isso vai abranger, todas as matérias que você estudou, né? Essas revisões, elas vão, dependendo do tempo que você tenha disponível, abrangendo um conjunto de matérias. Então, em um determinado turno, 1 ou 2 turnos, você vai abranger 2, 3 matérias no máximo, para poder girar de novo. No próximo ciclo você pega mais outras matérias, enfim. Tá? Não vai dar para, em um turno, abranger todas as matérias, impossível, você não vai conseguir rever as matérias com qualidade, mas você vai ciclicamente, 15 dias, se for o caso, revendo aqueles conteúdos, ok? Então isso é indispensável. Olha só, no caso de 8 horas, um turno só, no caso se eu tivesse 8 horas, eu separaria pelo menos 2 turnos para poder fazer uma revisão constante, tá? Isso vai te ajudar, ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, reler, isso vai te dar consistência. Quantas disciplinas por dia, para revisão? Como eu falei, se você tem um turno, dá para ali acomodar, se você faz revisão de 15 dias, 2 disciplinas no máximo. Se você tem 2 turnos, dá para colocar mais um, enfim, para ficar mais tranquilo e mais folgada a revisão. Vale a pena fazer caderno de resumo e caderno de acertos? Eu sempre recomendo que vocês organizem um caderno que seja um caderno chamado caderno de erros, de erros e acertos, na verdade, que você anote aquilo que eventualmente foi equívoco na sua prova, quando você resolveu a questão, enfim, aquele ponto que você provavelmente não vai lembrar. Então, nesse caderno você fez questões, você complementa e deixa lá tudo traçado, porque ele vai servir para uma reta final, Serve muito para uma reta final esse caderno de erros, acertos, enfim, até porque às vezes você acerta uma questão, mas você acerta com dúvida, e aí você coloca aquele ponto, aquela classificação que provavelmente você não conseguiu absorver de forma efetiva, beleza? Mas é bom ter. Quem fala, vale a pena fazer resumo? Depende da tua disponibilidade, Resumo é bom porque você ajuda na memorização à medida que você escreve, enfim, você tem um material seu para voltar com mais facilidade, então tem um caderno de resumos, é legal, você pode preencher, complementar também com os pontos das questões, beleza? Mas importantíssimo é ter essa periodicidade mínima. Não pense que você vai perder tempo revisando. Revisão é aprovação. Bota isso na cabeça. Revisão é aprovação. Então, se você não revisar, você não vai passar, porque você não vai conseguir consolidar a memorização ali. Um abraço para o Will aí, que acabou de chegar. Beleza, pessoal? Então já falamos aqui da sistemática de revisão, Você tem que começar fazendo a bateria de 15 a 20 questões para depois ler os materiais, para mapear os lapsos de memória. Segundo, você tem que ter uma periodicidade mínima de 15 dias nas revisões. Lembrando que se você tiver 8 horas, dá para você fazer a revisão semanalmente, e é ótimo isso. E vamos para outro ponto, que é importante também, principalmente para quem tem pouco tempo para revisar. Para quem tem pouco tempo para revisar, eu sempre digo o seguinte, você vai revisar de 15 dias, mas se você fizer questões constantemente, se você fizer um simulado constantemente, é lógico que você vai revisar. Não estou dizendo que você vai revisar exclusivamente por questões, tá?
não vai revisar exclusivamente por questões, porque só revisar por questões não vai adiantar, você precisa ler aquilo que ficou, né, em branco na tua mente. Mas se você faz simulados de forma periódica, você sempre tem acesso aos conteúdos passados, sempre tem condições de revê-los, e você também, além disso, você tem condições de adiantar alguns conteúdos. Então fazer simulados frequentemente é indispensável para que você consiga promover um bom processo de revisão. Eu sempre, na época que estudava para concurso, fazia simulados periódicos que me ajudavam a relembrar aquele ponto lá atrás. Eu estudei lei de introdução, então se eu estudei lei de introdução, eu faço um simulado, tem de novo a questão de lei de introdução. Eu estudei teoria geral dos recursos, faço simulado, tem teoria geral dos recursos, sou forçado a lembrar, né, de alguns pontos relacionados àquela disciplina. Ou seja, dentro do seu cronograma de estudos, enfim, né, tem que ter resolução de questões necessariamente. Fazer um simulado completo da sua carreira é uma boa medida também que vai ajudar no teu processo de revisão. Beleza, galera? É importantíssimo, além de que, né, eu até gravei um podcast sobre isso, já está liberado, tá, no ValeCast, para quem ainda não, né, não sei porquê, mas para quem ainda não ouve o nosso podcast, que é o ValeCast, você pode acessar em todas as plataformas. Você pode acessar no Spotify, no iTunes, enfim. Lá tem várias dicas importantes e hoje eu gravei, já está liberado o episódio, o 7º episódio do ValeCast. Eu falei sobre como elaborar, como fazer o simulado. Tem muita gente que não sabe como fazer o simulado e como aproveitar os simulados, beleza? Um abraço para minha amigona Elisa, né, aquela que é doutoranda e principalmente ela é referência, a Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul é referência em matéria de meios consensuais de resolução de conflitos, né? A Elisa é hoje um dos grandes nomes do Brasil na temática e com certeza, né, você acompanhá-la vai fazer diferença, principalmente para quem estuda para advocacia pública, ok? Então, seguinte, dada essa dica do simulado para promover a revisão, vamos falar de um outro ponto que é sensível, que a galera esquece, né? Que até a pergunta aqui da Kívia, ela perguntou: em que momento você encaixa os informativos? A pergunta mais do que oportuna. Porque é o seguinte, ó, não adianta você ler também os informativos do STJ e do STF e não revisar, né? Ler os informativos, enfim, e não promover a revisão. Vai chegar na hora da prova, você vai ficar naquela, meu Deus, esse entendimento do STF ou do STJ? Não sei se já aconteceu com vocês. Caramba, o STJ diz que cabe ou não cabe mandado de segurança nessa hipótese. Você fica na dúvida, né? Geralmente, e isso acontece porque as pessoas tradicionalmente não revisam informativos, não revisam os julgados. É lógico que se você lê o material, lê a doutrina, você vai estar sempre em contato com os acordos dos tribunais. Mas você precisa necessariamente também promover uma revisão dos informativos, até porque, né, se você não revisa, você vai ter deficiência na hora da prova. E lembre-se, né, eu falei para vocês no início que, e aí os meus editais anotados comprovam isso, né, um estudo criterioso que nós fizemos, que basicamente 70% de uma prova objetiva é letra de lei. E na prova objetiva também a gente fez todo esse mapeamento de divisão e uma prova objetiva também tem mais ou menos, né, 20% de informativos. Quando é CESP, esse número sobe, né? Quando é CESP, a gente tem mais do que 20% só de julgados dos tribunais. Ou seja, você precisa dominar esse ponto. Necessariamente você tem que revisar os informativos. Vale, como é que eu vou revisar os informativos? Eu tenho o meu horário de revisão, lógico. Imagine que você separou um turno lá para revisão, você vai revisar, fez as questões preliminarmente para ver quais são os clarões de memória, e aí depois você vai para a leitura dos materiais. E nessa leitura você também tem que promover a leitura direcionada dos julgados, né? Quais são os temas relacionados à matéria, eventualmente que você não viu, enfim, e que consequentemente foram cobrados nas questões, tá? Você pode usar aqui, né? Não é merchan, é um merchan gratuito para o Márcio, do seu direito, amigo, gente boníssima, né? O Márcio salva muita gente, é anjo de muita gente, e você pode usar o vademecum de jurisprudência justamente para fazer essa leitura direcionada, né? Que é mais resumida dos informativos para promover uma revisão, para consolidar, né, as linhas gerais daquilo que foi decidido pelos tribunais. Beleza? Então é importante que você revise os informativos.
Se você quiser, no meu site www.metodovale.com, lá tem alguns simulados de informativos, você pode ter acesso até para testar o conhecimento, para ver se está tudo ok, fazer os simulados e conseguir de fato fixar aquele conteúdo, beleza? Me diz aí, vocês fazem revisão de informativos, ou já faziam, ou não implementaram isso ainda? Porque provavelmente você deve ter dificuldade na hora de fazer as questões em relação aos julgados dos tribunais, de ai meu Deus, como é que foi mesmo que o STJ decidiu essa questão relacionada aqui ao agravo de instrumento, enfim. Você precisa promover revisão de informativos, é indispensável aqui, vai estar falando aqui que não. Quem é que fazia já a revisão de informativo? Se alguém já fazia revisão de informativos aí, se já fazia, me diz. Eu quero saber se vocês já estavam antenados aí, beleza? Até agora, galera, até agora, live. Valeu a pena já estar aqui para tirar e dirimir essas dúvidas sobre revisão. Se valeu a pena, me diz aí. Se a live já te fez abrir os olhos para algumas coisas relacionadas à revisão, me diz, para eu saber se a gente estamos juntos no caminho certo. O Marcos falou aqui que não fazia revisão de informativos, faço junto com a lei seca semanalmente, top também, né? E é o próximo ponto que a gente vai falar, sobre revisão de letra de lei, né, que é importante também. Então me diz aí se até agora a live já valeu a pena, se está tudo tranquilo, se vocês conseguiram absorver, aprender aí pontos relacionados à revisão para concurso, beleza? No final da live a gente vai ter aí um sorteio bem legal, para ajudar vocês no estudo para concurso, e eu tenho certeza que esses pontos podem te ajudar a fazer a diferença para que você consiga ser aprovado. Massa, sim, clareou demais, sim, foi ótimo, massa, que excelente, obrigado. Vamos embora, então ainda tem outros pontos para a gente tratar sobre revisão para concurso, e espero que você venha assistir a live aqui, pega um caderninho aí para anotar, né? Se estiver assistindo a live, vai anotando devagarzinho para poder não cometer alguns equívocos. Massa, muito esclarecedor, parabéns, já ajudou bastante, top, vamos embora. Que ainda tem alguns pontos, Andréia, tudo bom, tranquilo? Alguns pontos para a gente tratar sobre revisão, né? E, primeiro, lembre-se, revisão é igual a aprovação. Se você não revisa, dificilmente você vai passar. Olha só, vamos voltar aqui que o Marcos tocou num ponto importantíssimo. E letra de lei, né? Vale, letra de lei é o meu calcanhar de Aquiles. Tem gente que fala assim, eu não gosto de estudar letra de lei. Tá bom, então não vai passar, né? Não gosto de estudar letra de lei cai 70% da prova objetiva é letra de lei, na prova subjetiva também cai letra de lei, na prova oral também cai letra de lei, então você provavelmente não vai ter condições de passar, né? Falando de prova oral, né? Em breve vai sair a segunda edição do meu livro, a primeira edição esgotou rápido, que bom, agradeço a todos vocês, que é o Guia Definitivo da Prova Oral, que eu escrevi com o amigo Marcial Coelho, da Juspódio, o livro. Vai sair a segunda edição, inclusive com o prefácio do meu amigo Mozart Borba, já na segunda edição aí do livro Guia Definitivo da Prova Oral. Beleza? Então é o seguinte, letra de lei. Como é que eu faço, para revisar a letra de lei? Né? Quais os pontos que eu preciso atentar? Primeiro, eu já fiz uma live sobre como estudar letra de lei, para quem não assistiu ainda, ela está disponível no meu canal do YouTube, Método Vale, coloca lá Método Vale no meu canal no YouTube, que você vai achar, tem uma live só sobre como estudar letra de lei, eu falo sobre a importância de você ter um ciclo de leitura, uma leitura diária praticamente, com uma hora disponível para letra de lei. Falando nisso, eu não sei se alguém aqui vai fazer o concurso da PGM de Teresina. Acabei de disponibilizar hoje um desafio de letra de lei com os artigos mais relevantes para a PGM de Teresina, está lá no meu site, gratuito, você baixa e faz o desafio de letra de lei para a PGM Teresina, já está disponível. Para quem quiser, o desafio de 20 dias, né, porque a prova, para isso acontecer, você pode baixar gratuitamente, marca lá, tem um espaço para comentários, também legal o desafio de letra de lei para a PGM Teresina. Então como é que eu reviso letra de lei, que é outro ponto que eu queria lembrar para vocês. Revisar a letra de lei significa você conseguir mapear e saber quais são os artigos mais relevantes,
né? Isso é importantíssimo. Se eu vou promover a revisão de letra de lei, lógico que eu tenho uma vastidão. Imagina o Código Civil com mais de 2.000 artigos. O que eu vou revisar? Né? Às vezes tem dificuldade para saber o que eu vou revisar. Na revisão de letra de lei, é importante que você preze por aqueles artigos que mais caem, aqueles artigos que mais são cobrados na tua prova, aqueles artigos que ponto a ponto são mais recorrentes. Eu posso falar aqui, ó, um dos artigos que mais caem de processo civil, é que em geral, todas as carreiras, é o 1015, que trata do agravo de instrumento, né, do rol, das hipóteses cabíveis, né, do agravo de instrumento. Então é um dos artigos que mais cai, o 1015, o 356, que fala da possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito. São vários artigos que são cobrados aí nas provas de concurso. O 927, que trata, né, dos padrões decisórios vinculantes. Ou seja, você precisa saber, né, você precisa saber quais são os artigos que mais caem. Como é que eu sei disso, Mário? Seguinte, ó, já tem vários materiais hoje que elencam, né, alguns, né, elencam quais são os artigos mais relevantes para a carreira, mas no meu edital anotado, a gente já tem, por item do edital, passo a passo, quais são os artigos que mais caem. Então você vai revisar a letra de lei através desses artigos mais recorrentes. Não estou dizendo que você não tem que ler os outros, mas a revisão ela vai ser direcionada, uma revisão mais consistente, tá? Uma revisão mais consistente, ou seja, já direcionada de acordo com os artigos que mais caem. E lá no meu edital anotado, né, para quem não conhece o edital anotado, a gente tem a distribuição do que é que mais cai, se é letra de lei, se é jurisprudência, se é doutrina. A gente tem gráficos disso aí, a gente tem o ranking dos assuntos mais cobrados, né, por matéria. A gente tem destaques legislativos com os artigos que mais caem, destaques jurisprudenciais, destaques doutrinários, tudo isso está no nosso edital anotado lá no site, né? A gente tem um edital hoje para magistratura estadual, procuradorias estaduais, a gente tem o edital para defensoria pública, a gente tem o edital para delegado, enfim, e os outros serão publicados em breve. Ou seja, você tem condições de mapear, ver quais são os artigos que mais caem e direcionar para os seus estudos. Lembrando que eu não ganho nenhum centavo pelos editais anotados que são vendidos, né, que a gente vende no nosso site, no Método Vale. Eu montei um material e tudo que a gente arrecada do edital anotado, ele é direcionado para instituições de caridade mensalmente, tá? Então não fica um centavo comigo, o edital anotado, toda a verba é direcionada para instituições de caridade, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que servir e auxiliar as pessoas. Enfim, então, revisão de letra de lei, foca nos artigos que mais caem, né? Foca nos artigos mais cobrados, mais exigidos pelas bancas. Isso é indispensável para que você dê um tiro estratégico para a revisão. E você precisa revisar os dispositivos, porque são, como eu disse, né, nos concursos, 70% da prova é a letra de lei e 70% é a letra de lei. Você precisa dominar amplamente a letra de lei, beleza? Além disso, galera, é o seguinte, ó, quando eu falo que alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu voltar um pouco, perguntaram o seguinte, quantas leis por dia, enfim. Veja, você vai ler letra de lei quando você estiver estudando a doutrina, os materiais, enfim, é lógico, o legislador, o doutrinador, ele tem que fazer referência aos dispositivos legais, então já há uma leitura prévia de letra de lei, mas você precisa alocar pelo menos 1 hora de leitura de letra de lei por dia, né, alocando ciclo. Você vai ler o Código Civil, no outro dia você lê o Código Penal, o Código de Processo Penal, enfim, sempre uma leitura cíclica, né, lendo, relendo, lendo e relendo, lendo e relendo. Eu sempre dou uma dica importante pro pessoal, é que você pode escutar a letra de lei, né? Você pode escutar a letra de lei e é bom, você coloca no carro, enfim, isso vai te ajudar a aprender os dispositivos também. Usa, né, os aplicativos para ouvir letra de lei. De repente você está no trânsito, né, se desloca, cidade de Rio, São Paulo, não sei se tem alguém aqui do Rio, de São Paulo, demora mais tempo para se deslocar, e aí coloca a letra de lei lá para ouvir, enfim, isso ajuda muito, beleza? Mas é necessário que você revise a letra de lei, você consegue revisar de maneira estratégica se você, né, necessariamente souber quais são os artigos que mais caem no teu concurso. O pessoal está falando aqui, excelente material, estou adorando o edital anotado, melhor investimento, o edital é perfeito, super recomendo, massa, obrigado. Né? A Kivia perguntou, é feito para qual banca? A gente mapeia todas as provas de todas as bancas, né? Para a gente ter uma noção geral dos conteúdos mais cobrados. Beleza, galera? Alguma dúvida aí em relação ao processo de revisão, em relação ao que a gente já tratou
sobre revisão para concurso. Se tiver, manda, né, que a gente responde aqui, né, logo, para que vocês fiquem aí 100% seguros sobre a forma como vocês fazem revisão, porque sem revisão não tem aprovação de jeito nenhum. Então vamos lá para mais um. Você faz atendimento individual para preparação. Marcos, eu faço, mas eu não tenho vagas disponíveis, tá? Tem uma lista de espera. Se eventualmente você tiver interesse, manda mensagem aí por direct que a gente coloca teu nome. Eu não sei particularmente quando é que eu vou abrir novas vagas agora, porque a lista tá um pouquinho grande, mas coloca o nome na lista que a gente entra em contato assim que for possível. Beleza? Mas eu faço preparação, né? E o acompanhamento, o nosso acompanhamento, é um acompanhamento que envolve a parte metodológica, lógico, né? O que estudar, como estudar, o que fazer, revisão, enfim, tudo isso. E também envolve a parte da gestão interior, de como você deve gerir suas próprias emoções, ter inteligência emocional, envolve neurociência cognitiva, como você vai usar o seu cérebro da melhor forma, enfim. Né? Tá aqui a minha amiga Jaque, que foi, né, minha coach. Para quem não sabe, uma vez por semestre eu sorteio uma vaga nos meus atendimentos para quem não tem condições de custear e faço acompanhamento, enfim, e a gente tem, né, a Jaque foi a última sorteada, e acompanho de perto e faço principalmente esse passo a passo. Preparação para prova oral também faço preparação para prova oral, né? A gente já teve aqui mais de 20 turmas para provas orais de todas as carreiras, magistratura federal, magistratura estadual, advocacia pública, defensoria, né, delegado, enfim, vários aprovados, né, e também faço. Aproveito para reforçar o convite do nosso livro, Guia Definitivo da Prova Oral, segunda edição, estará em breve aí no site da Juspod com prefácio do nosso amigo professor Mozart Borba. Beleza? Então vamos para mais um ponto relacionado ao processo de revisão, que é muito importante, tá? Que é o seguinte, ó. Quando você vai promover a leitura do material, depois que você fez as questões e vai para a leitura em si do material, no seu material destaca principalmente as palavras-chave, que são palavras que você de fato sabe que foram exigidas pelo examinador de acordo com as questões que você fez. Então destaque essas palavras, né, que são palavras centrais, né, essas palavras-chave, para você ter condições de mapear, né, isso quando você for promover uma revisão mais rápida, né? Por exemplo, alguém perguntou aí sobre reta final. Na reta final, às vezes você tem que olhar o caderno de forma rápida e se você já tiver essas palavras destacadas, o que mais cai de cada ponto, a sua leitura ela é mais, né, estratégica. Tem gente que gosta de usar, né, marcador, enfim, cores diferentes, top também, para marcar até para destacar no seu material, mas é importante ter essas palavras, né, bem destacadas para que você consiga, né, na hora de uma leitura mais rápida, aprender o conteúdo. Então destaca isso, né, deixa certinho, porque você vai saber o que mais cai e aí você só vai fazer os seus grifos lá no teu material, no teu próprio material, para promover uma leitura mais estratégica, beleza? Então, no seu material, no seu caderno, no seu, eventualmente, PDF, você faz esses destaques de acordo com aquilo que foi refletido nas questões para promover uma leitura mais rápida, né, mais sintetizada, principalmente numa reta final. Tá? Na reta final isso é importantíssimo. Eu tenho mais um ponto que, para mim, é crucial no processo de revisão. Crucial mesmo, tá? E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse último ponto que eu vou falar para vocês. Que é o seguinte, ó. Presta atenção mesmo. Olha só. Concurseiro que muda a todo momento de material não tem consistência, principalmente para passar. O cara surge um material novo, aí ele muda. Surge outro, ele muda. Surge outro, ele muda. Ele não tem uma sequência, linearidade, uma consistência naquilo que ele estuda. O que vai acontecer? A formação fica dispersa, ele não consegue, né, ver o conteúdo de forma mais assertiva. Então, se você é desses que toda hora fica mudando de material, preste atenção. Segue uma sequência, né, confia no teu material, naquilo que você tem estudado e usa aquele material como referência. Se você não tem um material como referência, até para revisar fica uma coisa difusa, né?
Ou seja, acredite no material, né, naquilo que você tem. Tem gente que é campeão de HD, né? O cara bateu o recorde de HD externo de materiais que tem acumulados. O cara não leu nenhum com consistência, né? Não adianta de nada, né? Nenhum com consistência. Olha aí, até meu pai tá na live hoje anotando lá. Ô pai, tu tá na reserva já, vai descansar. Um abraço aí, te amo. E é o seguinte, ó, você precisa, de fato, ter um material, ter uma solidez, né? Continuar com o seu material. Tem gente que muda de material a toda hora, assim como muda de curso a toda hora, né? Hoje em dia a ansiedade domina, né? Acaba com o concurseiro, o cara é consumido pela ansiedade, ele muda de curso, ele muda de material, ele muda de concurso, ele muda de tudo, e ele não consegue ter consistência. Para você passar, você tem que ser especialista no seu concurso, você tem que dominar o seu processo de estudo, você tem que ter solidez e regularidade, né, no material que você usa. Ou seja, se você mudar todo o tempo de material, estou dizendo que você pode complementar, não pode complementar, pode, mas siga uma linha, né, a forma como você estuda, isso vai te ajudar no processo de revisão também. Mudar toda hora não vai contribuir em nada para que você tenha uma boa leitura, tenha um bom estudo e tenha mais consistência, beleza? É indispensável que você confie naquilo que você faz, confie no seu material, confie na pessoa que te acompanha, confie, né, que você efetivamente vai passar, que isso vai fazer muita diferença. Beleza, galera? Tem um último ponto, mas eu preciso saber se eu falo ou se você acha que tá bom, que já pode encerrar a live, que tá tranquilo, ou vocês querem que eu trabalhe esse último ponto do processo de revisão. Se alguém tiver alguma outra pergunta, a hora é agora para tirar qualquer dúvida, né, sobre o processo de revisão, me fala. E para vocês que ficaram até agora, né, aqui na nossa live, deixa eu falar o seguinte, eu quero muito mandar um exemplar da segunda edição do Guia Definitivo da Prova Oral para vocês, tá? Que ainda será lançada pela Editora Juspódio. A Editora Juspódio, alô, né? Vamos lançar logo, né? E eu quero mandar para vocês. E aí, me digam o seguinte, ó, para vocês que acompanharam a live até agora, eu vou mandar um livro, né, o Guia Definitivo da Prova Oral autografado, né, para quem quiser, para quem eventualmente participar, né, agora. É o seguinte, se você assistiu a live, se você não assistiu, cara, assiste aí, vai ficar disponível no nosso canal aqui, no nosso Instagram, e provavelmente, talvez a gente disponibilize no nosso canal no YouTube. Assistiu, né, vai ficar disponível durante 24 horas, você pode ver, rever, enfim, e só me manda um direct me dizendo por que valeu a pena ter assistido a live, né, se foi legal, se foi interessante, enfim, que aí é o melhor depoimento, enfim, a gente manda um livro autografado, Guia Definitivo da Prova Oral, assim que estiver lançado, tá? Eu mando para vocês de presente, já para ajudar nessa fase do concurso, na preparação para a prova oral, beleza? E vem novidades por aí de livros também publicados para vocês que estão estudando para concurso, ok? Então vamos para o último ponto, né, relacionado ao processo de revisão, que também reputo indispensável para você que quer promover uma boa revisão, para você que quer ter uma visão diferenciada do seu concurso, quer levar a estratégia, que é o seguinte, ó, eu acredito muito, né, que você consegue promover uma boa revisão quando você varia os processos cognitivos. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Só ler, muitas vezes, não faz com que você consiga aprender em substância aquele conteúdo. Então, o que você pode fazer para revisar melhor um conteúdo além de ler o material? Seguinte, essa variabilidade de processos cognitivos, ela já foi demonstrada aí, a importância dela por várias universidades do mundo afora, inclusive, né, a mais renomada que é Harvard, enfim. Mas é o seguinte, o que você pode fazer? Depois que você estudar um conteúdo, quando você for para o processo de revisão, né, quando você for para o dia da revisão, você pode, além de fazer as questões, além de ler o material, você pode ministrar uma pequena aula para você, né? Você sai do conhecimento, do estudo passivo, que é o que você sobe, só faz a leitura, para o ativo. Você tem que construir uma linha de raciocínio. Isso é comprovado cientificamente que a partir daí você consolida melhor a sua memória. Então você
pode fazer o seguinte, ó, depois que terminou tudo, marca 5 minutos, já vai treinar para a prova oral, marca 5 minutos e dá uma aulinha, né, abrangendo todo o tema que você estudou. Olha, estudei aqui, né, vamos lá, teoria dos precedentes judiciais, enfim, né, estudei a estrutura, consegui absorver quais são os precedentes que são vinculantes, quais são os persuasivos, o que é, né, a teoria do stare decisis, enfim, e aí você promovendo essa microaula, você favorece a sua memorização, você potencializa o seu processo de revisão. E além disso, uma coisa que eu uso, né, com as pessoas que eu acompanho, você também pode fazer o seguinte, de 3 em 3 semanas você pode, além de falar, de ministrar uma aula, você pode escrever tudo aquilo que você estudou, por exemplo, resume a 30 linhas, pega uma folha, escreve, sei lá, se o tópico foi Fazenda Pública em Juízo, escreve 30 linhas sobre tudo que você estudou, condensa aquele conteúdo, que isso vai te ajudar também para a prova subjetiva. É uma forma de revisar, dá para você testar aquilo que você lembra, que você não lembra. Então, muita gente esquece que vai fazer prova subjetiva e vai fazer prova oral. Então, você tem que ter o conhecimento fresco e denso, né? Então, se você fizer isso, vai te ajudar muito no processo de revisão. Ou uma microaula, ou você escrever, né? Fazer um texto condensado sobre todos os pontos daquilo que você leu, vai te ajudar a lembrar, enfim, e principalmente a sair do estudo passivo para vir para o estudo ativo. O estudo ativo é o que gera maior memorização, tá? O estudo passivo não gera tanta memorização. Beleza, pessoal? Faz sentido isso para vocês? Se fizer sentido, me diz aí. Me diz se valeu a pena a live de hoje. Quero saber de vocês se valeu a pena ter parado, né? Eu sei que muita gente tem a vida corrida, vocês estão aí no estudo para concurso, mas às vezes a gente parar para ouvir uma live como essa faz uma diferença muito grande em termos de estratégia. Porque eu vejo muita gente estudando para concurso, mas cometendo alguns equívocos, e esses equívocos... Esses equívocos te levam a várias reprovações seguidas porque você não tem estratégia, você não consegue concatenar bem o seu raciocínio, enfim, trabalhar bem a trajetória de estudo. Por isso que, se essa live fez sentido para você, ótimo, né? Organiza a tua estratégia de revisão. Revisão é aprovação, repito, e espero que a live tenha agregado para vocês, ter parado esse tempo para me ouvir, enfim, tem agregado de fato, que eu espero que você tenha anotado, né? Se você não anotou, cheguei depois, vale aí agora, só ouvi a última dica. Volta, assiste aí de novo, vai estar disponível aqui no meu Instagram, rever. E principalmente, eu peço para vocês que depois que passarem no concurso, vocês exerçam a carreira de vocês com muito propósito, tá? Eu luto muito por isso, né? Para que as pessoas entrem no serviço público e façam a diferença, né? Que entendam que as relações têm que ser horizontalizadas, que você não é melhor que ninguém porque passou no concurso, você trate as pessoas, né, com o sentido maior da palavra servir, que é ajudar, que é colaborar, que é contribuir, é isso que faz a diferença hoje em dia. A gente já tem ego demais na área jurídica principalmente, então o que a gente precisa são de pessoas com sensibilidade, pessoas com bom trato, pessoas que consigam de fato fazer a diferença, né? Entender que na vida o que a gente leva é exatamente a contribuição que a gente entrega para as outras pessoas, e eu agradeço de coração, minha gratidão a vocês, que a minha missão de vida é colaborar, é contribuir, e por isso que eu estou aqui hoje, sexta-feira à noite, para de alguma forma deixar um pouquinho da minha colaboração para o mundo, e principalmente para vocês que estão nessa batalha. É uma batalha, mas a maior batalha que vocês têm que vencer é a batalha interior, é a batalha contra você mesmo, para que você possa progredir, para que você possa deixar de procrastinar, para que você possa entender que é o seu cargo que precisa de você, não é você que precisa do seu cargo. Seu cargo precisa de você porque você vai fazer a diferença, vai entrar lá e com unhas e dentes, não vai se acomodar como muitos se acomodam depois que passam no concurso, né? Passar não é se aposentar, beleza? E se você quer ganhar o meu livro, segunda edição, em primeira mão, o Guia Definitivo da Prova Oral, o que você pode fazer? O que você vai fazer? Você vai mandar um direct para mim dizendo por que valeu a pena a live de hoje, por que foi interessante ou não, enfim, fala aí no direct que o melhor depoimento com certeza vai ganhar o livro. Vou mandar o livro autografado para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado de coração, espero que a live tenha contribuído com o estudo de vocês. Estaremos aqui mais vezes, tá?
Eu tinha dado uma parada nas lives semanais, mas a gente vai retomar, até porque por conta de alguns outros projetos, principalmente relacionados a livros que serão produzidos esse ano, mas voltaremos às lives e se vocês quiserem podem sugerir os temas também, tá? Manda mensagem, enfim, a gente leva em consideração sim. E se você ainda não escuta o meu podcast, perdendo tempo, tá? Vai lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, coloca lá ValeCast, vai ter o meu podcast, tem vários episódios. Se você está no trânsito, ouve lá, tem várias dicas também. Vamos utilizar tempo, então ouve lá o ValeCast. Se você tem um tempinho a mais, parou, vai no canal no YouTube, Método Vale também, tem vários vídeos, várias dicas que você pode utilizar no seu estudo para concurso. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa live, convida o pessoal para a próxima. Estamos juntos, aguardo o depoimento daqueles que querem concorrer ao livro. E se você não conseguiu pegar todas as dicas, a live estará disponível aqui e eu verei se vou disponibilizar essa live também no nosso canal do YouTube. De coração, muito obrigado e que vocês exerçam a carreira de vocês com muito propósito. Um grande abraço e até mais.